primeira coisa que a gente queria saber, assim, quais são as afinidades dos três grupos, o que vocês percebem de afinidade que levaram a esses encontros, né? O ato 1 e depois o ato 2. Eu acho que ainda são coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Do tempo de convivência, quando isso acontece espontaneamente, e de tentar ver os trabalhos, eventualmente também a gente se encontra. Eu acho que isso ainda é uma questão. Quais são os pontos de afinidade? A gente ainda está realmente descobrindo, não é porque a gente já detecta quais são os pontos de afinidade que a gente está junto. Talvez seja pelas diferenças, não pelas afinidades. Mas eu acho que tem uma afinidade, um pouco de conduta, ou de ordem, sei lá, de inserção no contexto dos grupos. Assim. Algumas afinidades existem aí, né, de escolhas, de ter interesse pela dramaturgia, por exemplo, pensar a dramaturgia de alguma maneira. Isso está no princípio do trabalho das três companhias. Acho que isso talvez seja o principal aspecto de afinidade, porque embora os caminhos de criação, mesmo os textos, são muito diferentes. Muito diversos. Os resultados também dos trabalhos são muito diversos, e os meios de produção, as formas, os coletivos são diferentes, se estabelecem de formas diferentes. Esse interesse por isso, né, pela dramaturgia especificamente, eu acho que tem bastante em comum, né, o Zenobi fazendo essa empreitada bem coletiva, mas também criando dramaturgia própria, os atores colaborando, a gente também. Eu acho que o Espanca é mais responsável pelo encontro dos três grupos. Quem propôs o primeiro encontro foi o Espanca. Foi o Espanca que tinha uma relação com o 19 e tinha uma relação com a gente e resolveu juntar. Então, o elo de ligação é o Espanca. A gente tem o Espanca de centro. Assim. É significativo que isso aconteça em BH sempre. Mas o que foi muito importante no ato 1, né? Que aconteceu no ato 1 e que agora gerou uma certa expectativa até na gente, o ato 2, porque o ato 1 foi um momento muito da gente reestruturar a companhia, se pensar como companhia um pouco além só dos trabalhos, mas foi bastante importante naquele momento e foi importante durante o ato 1, a gente se repensar e falar sobre a gente, né, que é um fato, talvez a gente não tinha tido muita oportunidade de falar sobre a gente. E quando a gente veio no ato 1 foi muito emocionante mesmo, assim, a gente no último dia estava todo mundo muito emocionado de ter participado das narrativas dos outros, assim, e por sentir que realmente aquelas pessoas que estavam ali, elas realmente queriam saber sobre o que você faz. E isso é muito raro, você ter isso mesmo, assim, de verdade, alguém que senta natural na tua frente e fala pra mim o que você faz, que eu quero saber. E ter atenção, e ter tempo, e ter uma disponibilidade. E onde a gente ficou livre para dizer realmente tudo que estava passando, tudo que estava pensando, porque às vezes a gente tem um pouco de pudor, né? Você vai falar com imprensa, você vai falar numa mesa. Hoje já tem discursos preparados. Exatamente, né? Já tem um discurso pronto, com palavras certinhas. Mesmo inconscientemente, né? Às vezes você repete tanto uma informação sobre um trabalho, sobre uma peça, ou sobre um processo e tal, que você ingessa, inclusive, isso, né? Como você reporta a notícia do seu trabalho, do que você faz, isso é uma questão, né? Mesmo em entrevistas e tal. Agora, ali, diferente até um pouco da dinâmica desse encontro, a gente se viu mais do que agora. No ato 1. Foi em 2007. Foi em 2007, 2007, né? Foi menorzinho, né? Tem características diferentes dele. Foi mais intenso também na questão dos encontros. A gente se encontrava todo dia, à tarde, para fazer trabalhos em conjunto, todos os três grupos, cada tarde era de uma companhia, tinha gente junto, tinha estudantes, pessoas que assistiam o trabalho da gente, ouvintes. E tinha uma pessoa que é um pouco o que vocês estão fazendo aqui também, né, cobrindo e acompanhando e provocando
novos olhares, assim, né, nas discussões sobre todos os trabalhos, sobre as práticas. Porque no Atum vocês também trouxeram alguns trechos, né, assim, umas trocas, ou Isso. uma apresentação de trabalho. Também teve isso. Teve esse espetáculo, mas teve uma apresentação de trabalho de cada companhia. Mas que é uma fase que agora a gente precisa repetir, porque Já trocou, já mostrou, né? Mas assim, a curiosidade é também saber em que lugar estamos, né, agora, 3 anos depois, 4 anos depois. Agora, por exemplo, tem oficina, foi uma coisa que a gente não fez na época, a gente não deu oficina para público geral, nem entre nós. Nem entre nós, a gente fez encontros diferentes. Agora teve oficina do 19, teve oficina, né, do Márcio aqui da gente, teve oficina dos Panca, talvez por causa da ligação também com o feto, né? Eu acho que essa ligação com o feto fez o formato mudar. Agora, eu particularmente achei bem interessante essa... Por um lado, eu achei interessante que tivesse vinculado o Festival Estudantil, porque realmente eu senti, você sentiu isso também, a Gil, todo momento me chegou mais no final, mas o nível da oficina foi muito elevado, assim. O nível de questão, de discussão, de produção de texto foi muito elevado. Foi uma das oficinas, dou bastante oficina mesmo na companhia e em outros lugares, tenho tido nos últimos anos essa prática. Rendeu muito, Rendeu muito pouco tempo. Isso mostra que eles têm uma preocupação realmente com formação, eles têm prática, eles têm pensamento sobre isso. Eles não chegaram na oficina de dramaturgia zerados. Chegaram na oficina de dramaturgia, já sabemos, já conhecemos, já tendo prática, tendo experiência. Códigos. Com muita informação e o nível de todos eles era bastante. Mesmo um grupo muito heterogêneo. Tinha pessoas mais velhas, tinha pessoas super jovens, tinha pessoas que já escrevem, tinha gente de cinema. Gente de lugares diferentes, o menino do Amazonas, o menino de Minas, Santa Catarina, de Curitiba, gente de Curitiba, que fez uma oficina aqui, estava no FEM. Tem oportunidade de fazer com a gente em Curitiba. Também a gente não tem uma prática tão grande de oficina. E você me pergunta, e vocês sentiram uma presença, uma diferença desse público, como público, né, desses participantes do festival, sendo o Ato 2 junto com o Feto? Tinha uma coisa de público específica, assim, mas né, de formação, de público em formação? Acho que seria legal vocês falarem de dentro do espetáculo, como vocês pensam. Olha, BH em geral, a gente também vem muito para cá, ó, a gente veio no Ato 2, a gente veio no FIT já várias vezes, então a gente tem uma referência de público de festival, que é um público formado, né? É um público que assiste muita coisa, ainda mais em BH que tem o FIT, as pessoas, como o público tem uma formação muito grande, muito diversificada, então é diferente mesmo, mas é um público que entende muito o que você propõe de cara, assim, de princípio. Então, o Vida também tinha muita gente que tinha visto o FIT e voltou para ver agora. Muita gente mesmo, assim, estava vendo pela segunda vez, até a terceira vez. Então, eu já sabia a peça também, já podia agir, interagir muito no espetáculo. Especialmente como a gente fez uma apresentação do Vida, tinha uma expectativa grande de retornar a peça, então acho que uma grande realmente parte do público já tinha, não sei, já queria muito ver a peça, então também isso, sei lá, acho que dá uma percepção de público pra gente, que é um pouco essas discussões que a gente, mas eu acho uma boa percepção, que é uma coisa que a gente vem discutindo, frequentemente esse tema vem, né, como que a gente forma o público, essa é uma maneira. Que você faça um trabalho continuado e que as pessoas tenham oportunidade de ver em determinados momentos o desenvolvimento do trabalho dessas pessoas, fazer relações, criar pontes, críticas, estimular o espírito crítico, na medida em que um público, mesmo sendo estudante de teatro lá, e aqui tem pessoas que são do nosso público que não são gente de teatro. E que comentam que viu uma peça anos atrás, o Suíte, daqui a pouco. E
ouviu o Suíte em 2007, seu Volta ao Dia em 2009. Ouviram fora daqui, Viram fora daqui, Você também. foi uma música da companhia, e isso não está ligado a uma territorialidade, não está ligado. A gente tem também isso em Curitiba, mas eu até diria que a gente tem mais aqui do que em Curitiba. Eu acho também, tem mais aqui. Pelo menos aqui tem uma. As pessoas falam sobre isso, as pessoas dizem que vivem os espetáculos, que acompanham, que são interessados. Às vezes a gente tem algumas pessoas que nos acompanham, mas que não chegam a nos dizer isso, que não vêm num bate-papo, que não vêm num encontro, que não vão depois do espetáculo no camarim falar que viram o outro espetáculo, então continuam com a gente. Acho que a gente tem um Aqui a gente tem uma resposta rápida. E aqui a gente tem esse retorno mais. Muito, que acompanha o trabalho da companhia, que vai, a gente chega na cidade, a gente sabe que esse público estará. Sai disso. Aqui, como a Dani estava falando, quando vocês abriram para debate depois do Descartes, né, a vida da Mãe Descartes, teve. Então foi muito bacana, né? A gente até comentou assim, o que as pessoas falaram, né? Assim, do jeito que falaram no primeiro dia, né? Nos 2 dias que a gente assistiu, assim, tinha uma colocação já assim, apropriada, assim, do que estava ali em jogo e do trabalho da companhia, já enxergando perspectiva, muito bacana. Assim, não tinha esse tipo de pergunta, como vocês começaram, sei lá, perguntas que já são compreendidas, porque já passou por isso. Essa questão de conversar também depois do espetáculo é uma coisa muito boa de fazer, assim, né? O Descartes tem essa proposta também de conversar depois, e na verdade muito do papo do primeiro dia foi sobre vida, né? Sobre o processo de vida, sobre a formação do espetáculo, como seria o projeto, o Márcio Giovanna tal, mas foi muito legal realmente conseguir conversar ampliado, né? Não só sobre o que as pessoas tinham acabado de ver, mas já com uma história do outro espetáculo, do projeto inteiro. Tudo isso, né? O trabalho, cada trabalho é só uma ponta de uma fenda num pensamento maior. Então, lógico, se realmente está acontecendo uma conversa sobre o trabalho, você vai partir daquela peça, mas a discussão vai permear, ou será permeada pelo que está antes, né? Que é o pensamento. Claro. Que envolve todos os trabalhos. Eu acho que, também pensando um pouco da primeira provocação, a primeira pergunta assim, que eu fiz, que acho que os 3 coletivos têm talvez que tenham de afinidade, mais do que estética, né? Enfim, são bastante diversos, assim, essa coisa, essa construção de um público, de uma trajetória, sabe? E assim, é muito bacana também o fato de vocês 3 se unirem e repetirem essa união e ter uma reflexão anos depois sobre ela, sabe? Porque isso tem uma repercussão muito poderosa, né? Assim, só o ato de marcar território, assim, de realizar o encontro. Tem uma afinidade também de viajar pelo Brasil, as companhias terem uma trajetória no Brasil fora também e levando esse trabalho, assim. Como que é importante de formação do público, né? Como você diz, um viés, uma via possível e poderosa. Mas assim, fora isso que a gente está dizendo, assim, como acontece também, como reverbera essa troca para vocês? Né? Acho que a gente já falou um pouco disso, mas assim, você falar um pouco mais, né? Em relação ao primeiro para o segundo, vocês falaram um pouquinho, mas se quiserem aprofundar. O primeiro, assim, para mim, reverberou, pensando especificamente no ato 1, porque a gente teve outras experiências fortes também de intercâmbio, né? Quando a gente fez o fórum lá na França Brasil Curitiba, também teve para mim, pessoalmente, ecos muito importantes que entram pela porta da afetividade. Tem que me dar conta disso, assim, me dou conta disso, que a primeira afetação pelo trabalho do outro é por reconhecer ali, sei lá, uma humanidade plena de sentido na tua frente, se mostrando para você. Isso é irresistível. Assim, né? Então, por exemplo, no ato 1, eu me lembro que o Histeria, do 19,
eu nunca tinha conseguido assistir. A gente estreou, eles estrearam um pouco antes, acho que um ano antes do Volta ao Dia, lá em Curitiba, no Fringe, e o Volta ao Dia estreou depois, e os dois tiveram uma carreira muito paralela, assim, de viagem, de reconhecimento e tal, e eu nunca tinha tido a chance de ver. Então, sei lá, quantos anos depois, né? Quase 5 anos depois. Eu assisti a peça aqui. No Incrível, museu, que para mim foi a revelação de uma potência, assim, como espectador mesmo, de teatro, que você pega um lugar que quebra realmente todas as suas expectativas. Eu me vi sentado numa plateia de homens, né? Vislumbrando voyeuristicamente uma situação de uma verdade, né, sei lá, aterrorizante, mas maravilhosa, linda, né? Que ultrapassa, né, o estereótipo que se relaciona com uma plateia, né, de uma maneira tão que às vezes é muito parecido com aquilo que a gente faz, só que de maneiras completamente diferentes, mas que tentam chegar no mesmo lugar, de outros caminhos. Isso para mim reverbera até hoje, né? É difícil de processar tão racionalmente. E uma coisa engraçada que é isso que é de se encontrar fora de casa, né? Eu também assisti, por exemplo, Por Elise em Londrina, no show de Londrina. Eu assisti Por Elise aqui. Assisti Amores Surdos em Curitiba, no festival, no festival. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Espanca e fazer uma continuidade de um ato 1. Viemos o Bolelli, veio ajudar a fazer o congresso e eu vim ajudar a fazer o congresso. Então a gente pôs umas asinhas do lado do Espanca, e nesse sentido mesmo que eu digo que o Espanca é o imã que nos atrai. Então a Grace e o Marcelinho e o Gustavo nos chamaram para fazer o congresso junto. E aí eu tive a oportunidade de ver os espetáculos do Espanca aqui em Belo Horizonte. E é incrível realmente a formação que eles têm de plateia, de público, a fidelidade que eles conseguem gerar com as pessoas são fiéis ao Espanca. Não que as pessoas não assistam as outras coisas, assistem, mas tem uma fidelidade no grupo, assim, que é muito legal de ver, acompanhar o trabalho, de ver, quando estreou o congresso, as pessoas, claro, já tinham visto Por Elise, claro, já tinham visto Amores Surdos, foram assistir o congresso já com um conhecimento da estética, eles sabiam mais ou menos onde iriam, o que eles iam ver, tinha expectativa, muito interessante. E a gente se vê fora de casa é uma coisa muito legal também, né? Se vê em festivais, se vê na estrada. Agora, eu acho que isso é interessante pensar sobre isso, porque no caso do Espanca, eu acho que eles trazem pra gente um tipo de espírito gregário que a gente de verdade não tem. Honestamente, a gente tenta, mas é que a gente não tem, então a gente é realmente muito afetado por isso. E compartilha imediatamente. A resposta é sim, imediatamente, porque é nessa diferença que a gente de alguma maneira se potencializa. Eles têm uma capacidade de agregar as pessoas. Então eles são mesmo. Eu acho que isso tem um pouco aqui também. Eu sei que é bobagem falar sobre isso, mas eu acredito mesmo que isso é uma coisa que está ligada à cidade. Eu acho que as coisas são aqui, assim, em Belo Horizonte, todas as pessoas que eu conheço. Aqui tive a sorte de conhecer o Chico Pelúcio, os atores do grupo Babai, a Sueli, a Marcela. É incrível. Esses artistas aqui são gregários, eles se conversam, eles têm uma prática de troca que é maior do que em Curitiba, por exemplo, que é maior do que em São Paulo, que é maior do que no Rio de Janeiro. E não só maior, como diferente, de uma outra ordem. E Curitiba é uma forçação, né? Curitiba é uma forçadora, entendeu? No Rio vai estar um pouco mais social, também, sei lá, é outra onda. Difícil, né? Vocês encampam essa tentativa, claramente, né? De criar espaços de reflexão, discussão, de troca. Né? Em Curitiba agora a gente tem um viés um pouco mais político, entendeu? Então, as pessoas, as companhias, no caso,
vida, melhorar condições, melhorar o público, melhorar sem subsídios, mas ainda... Que é bastante importante também. Também, que já é um começo, então por aí está começando. Mas tentamos estimular e conversar sobre vai ver o trabalho do outro, vai, seja generoso, vai lá, assiste com o coração aberto, não vai já trabalho, as pessoas não querem, não vão ver o trabalho do E outro. novamente isso tem a ver de novo com essa questão, parece boba, mas nem é tanto. Né? Porque em Curitiba, miticamente, tem-se quase a máxima de que, né, é um cemitério de artistas. Então, você já falava isso, porque o sujeito tenta botar a cabeça para fora e vem o outro e puxa para baixo, entendeu? E é verdade. A gente tem que admitir que isso não é só uma ideia propagada assim, para mistificar um certo espírito curitibano. Isso acontece. As pessoas te odeiam. Muitas pessoas te odeiam porque você faz uma coisa boa. Entendeu? Isso é verdade. Mas eu fico Curitiba. feliz. Aqui parece. Aqui não é isso. Não é assim, gente. Não é Aqui é o contrário. Curitiba, claro. A gente mora no Rio, né? Obviamente, a gente tem Vocês muito não amigo em Curitiba, muita gente, muita gente gosta do trabalho, óbvio. Claro. Mas é um pouco parecido com o Rio, né? Assim, eu acho que é legal perceber a diferença de BH, né? Porque a gente tem essa experiência, assim, é muito difícil ter essa coisa gregária, da troca, de tudo isso, por isso tanto estamos falando sobre isso, né? Assim, eu acho que tem isso, a gente, eu conhecia muito BH, mas agora eu acho barato isso, né? A gente sei lá, Belo Horizonte na história da companhia é fundamental. Assim. É sempre, vamos para Belo Horizonte, é sempre uma festa. Esse é um lugar feliz. E uma expectativa, uma espera, tanto nossa quanto do público e dos amigos, dos artistas, porque a gente tem amigos aqui, sabe? Também a gente já fez tanta troca aqui, isso é tão legal, porque tem muitas possibilidades de vir trocar. A gente já veio, o Márcio já veio para o Oficinão, no Galpão Cineorto, eu já vim para a Cena Breve, no Galpão Cineorto, com outros trabalhos de outras companhias. A gente já fez, no FIT, já fez trocas com outras companhias de teatro. Passeia Clara, Coluna Luneira. Agora fez com o 4 Luz 5, quer dizer, você tem um dia inteiro para sentar e conversar com essas pessoas, trocar de alguma maneira alguma. A gente já trabalha com a Babaia, já muita troca assim, informal com a Sueli Machado. E aqui, O Chico Pelúcio, que é sei lá, é uma entidade, do bem, assim, a gente conseguiu de alguma maneira retribuir um pouco nesse festival agora em Curitiba, como tem a sede no centro da cidade. A gente conseguiu receber uma companhia para usar a nossa sede. de teatro invertido, Pra você poder trabalhar, que a Janela é essa, que trabalha aqui, faz Usaram a nossa sala para guardar material, para ficar de camarim, então a gente consegue retribuir de alguma maneira. Mas é com Minas inteira, é com Belo Horizonte inteiro mesmo. Né? Falando, já que vocês foram para Curitiba, para a série, assim, quais são, eu sei, mas qual é o próximo trabalho e o que ele tem, né, a ver, ou como é que o passo na história da companhia? Então é o Oxigênio, que é um texto russo, escrito em 2002, do Ivan Viripaev, que é um legítimo integrante do movimento Novo Irã na Rússia, assim, que é um movimento, ao que parece, bastante transformador, assim, crítico socialmente, socialmente, portanto, crítico sob o ponto de vista das formas, da reinvenção das formas, da escrita. E esse texto caiu na nossa mão antes da gente iniciar o processo do Vida, deveria ter sido a peça anterior ao Vida, foi adiada para agora. Então a gente está retomando esse trabalho. A decisão de montagem, de se relacionar com ele, tem a ver com uma perspectiva de trabalho da companhia que é de criar diálogo com outros dramaturgos que têm justamente questões ou como as nossas ou para além das nossas, nunca anteriores das nossas,
e que são inéditos, porque essa também é uma outra contribuição, não só para a gente, sem querer ser messiânico, mas a gente vive uma miséria editorial e de conhecimento, tanto de literatura quanto de dramaturgia, especificamente, mais de dramaturgia, né? A gente não tem acesso a nada. Então, se você tem minimamente a condição de ser ponte nesse sentido, né? De agregar no projeto a inclusão de um outro autor que ninguém conhece, que não só por isso, também tem muitos autores que ninguém conhece que não nos dizem muito respeito, nem por isso a gente vai montá-los, né? Mas no caso, que serve a muitas coisas, e é isso, fomentar um pouco a tradução e a publicação. E a discussão sobre esses textos. O Oxigênio é um texto absolutamente radical, assim, incomum, inclusive pra gente. Ele tem uma visão de uma geração. Ele é quase uma resposta de uma geração que é a nossa geração, nascida na década de 70, e que ouviu e que conviveu com uma série de temas de maneira repetida pelos meios de comunicação, e que não tem uma resposta para esses temas, que só quase digere de uma maneira quase inconsciente esses temas, como o crescimento das pessoas, do consumo e da relação que a gente passa a ter com a ideia do consumo, a questão palestina, o terrorismo, as microguerras, né, o 11 de setembro, a questão religiosa, bem forte. O nível a questão religiosa misturada com a questão moral e política, tudo isso está no texto, mas não é tema da peça. Isso está ali incrustado numa estrutura musical, mas não musical na tradição americana, mas musical do ponto de vista da construção do texto estruturadamente, né? Ele é dividido em 10 composições. São 10 composições. Que são divididos em versos, refrão, esses subtítulos dentro do estrofe, refrão. E que no fundo é a mesma coisa em 10 cenas, entendeu? Quase. E é um texto absolutamente narrativo, musicalmente narrativo. Então isso também é radical porque, né, sei lá, em geral tem essa expectativa de que algo aconteça, não acontece. Nada acontece. É uma conversa. É uma fala alucinada, tipo quase um vômito muito bem pensado estruturalmente dessa vivência com temas que você nem sabe porquê, mas você, quando eles influenciam a tua fala, eles influenciam os teus hábitos, quem você é. Enfim, é um puta desafio a gente estar lá se debatendo com a tradução. Agora acontece muita coisa no que se fala, né? Então na história que se usa para contar, acontece muita coisa dentro dessa história, mas é uma e o título também já é uma coisa bastante determinante no trabalho assim, no oxigênio. Né? Então tem questões nesse oxigênio poéticas, questões fisiológicas, biológicas, tem questões políticas, né? Oxigênio hoje é uma coisa valiosa, é uma coisa cara, é uma coisa difícil até de encontrar, talvez, né? Ou de se manter. Então, só no título já contém muita coisa que eu acho que essa provavelmente deve ser, na história da companhia, a nossa peça mais política. Legal. Vocês estão traduzindo do russo e cotejando com a versão em francês, que foi por onde a gente conheceu o texto. Legal. E isso tem sido trabalho árduo. uma jornada. Tem
essa questão da musicalidade. Tem várias questões, né? As questões, primeiro, de realmente compreensão do que está sendo dito, para traduzir do russo para o português, você já passa por questões culturais, de compreensão. Ainda a gente tem o filtro do francês, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas tem a questão de como tem a questão da musicalidade, como colocar em português também musicalmente, né? Ele tem uma questão, não é às vezes só sonora, a forma com que a frase é construída, montada, qual é a palavra correta para colocar naquele lugar, não só no lugar do sentido, mas no lugar da música, da palavra. Aí vou contar mais um problema, porque ele se refere durante toda a narrativa ao Sermão da Montanha da Bíblia. Então, além de tudo, ele usa trechos do Sermão da Montanha que a gente tem que ir atrás da tradução das Bíblias em português para encontrar uma tradução que seja e que nos sirva também para estar no espetáculo, para ser dita, para ser falada, facilmente identificável, compreendida, né? Então, a gente não pode traduzir a Bíblia a essa altura. Mas a gente está vendo vários níveis da questão da tradução. Vários níveis, porque por exemplo, a questão das citações bíblicas, quer dizer, elas têm que vir com isso que a gente reconhece, mesmo não sendo religioso, esse sotaque disso, mas aquela fala você já ouviu, né? A árvore boa, dará bons frutos, a árvore má dará maus frutos, sei lá. A gente já ouviu aqueles que não sei o que, você já tem Qual é sabe que isso é da Bíblia, né? Identificar. E falando, já que vocês estão falando tanto de traduzir, desvendar, tudo isso, assim, vocês têm a prática de escrever, de uma reflexão sobre o próprio trabalho, como é que se dá isso? Falando já, puxando um pouco a brasa da questão de crítica, né, que propõe um pouco também a reflexão, né, assim, misturada, né, com uma crítica que também os artistas estejam juntos ali da história. Assim. Escrever sobre o próprio elaborar a reflexão crítica sobre o próprio trabalho. Bom, a gente tem uma questão aí que está para vir, que já está vindo, na verdade, que a gente ainda só não conseguiu realmente sentar para vamos fazer, que é uma ideia do livro, né? A gente pretende, sei lá, registrar de alguma maneira os processos, os procedimentos e as reflexões que fizemos nesses últimos 10 anos, né? E a gente queria montar um livro, né? Colocar que a gente é antigo. A gente é antigo. A gente quer registrar isso. Mas o livro é sempre livro. O registro é sempre livro. É sempre um registro. Porque também você fica pensando, não é um livro, não tem nada a ver com um livro comemorativo, não tem nada para comemorar, na verdade. Tipo, de fotos, não é isso. Nem só fazer aquela compilação dos registros e tal. Não, a ideia é outra. A gente quer convidar pessoas para escrever também, além da gente. Há uma pessoa para organizar, que a gente até já fez um convite oficial, assim, que é uma pessoa que organiza tudo isso, incluindo os nossos textos de outras pessoas. Né? É interessante pensar de dentro, mas é bacana que se pense de fora também. Né? A gente tem bastante coisa para pensar aqui dentro, vários temas para falar sobre, mas tem que ter um olhar de fora também. Mas essa pergunta também vem em função de uma proposta que o Fio e a Dani estão no campanha provocando e colocando um espaço de questão de crítica disponibilizado para isso, que é para que a gente publique textos, os artistas publiquem textos refletindo sobre os próprios processos e trabalhos. Ela já me pediu para fazer isso no Vida há milênios e eu até agora não fiz. Mas vou fazer. Mas não é uma provocação nesse momento para você, não. Mas é porque eu acho que é uma questão mesmo, claro, assim, né? Da gente poder articular nesse nível, né? É muito difícil mesmo. Eu fiz um texto falando do meu trabalho, porque isso de crítica é muito difícil.
enfim, por várias questões que você sabe quais são, né? Que vamos falar do seu trabalho, não sei o que, então. E aí acho legal isso que você está dizendo, você legal ter o que você diz, o que dizem sobre e tal. Aí, pegando esse gancho, assim, o que vocês pensam da crítica hoje em dia, assim, né? Pensando também na questão da revista. Como, hoje em dia, aí, de modo geral, assim, sabe? Aquela pergunta, o que é crítica para você? A primeira coisa que me vem, penso várias coisas, mas a primeira coisa que eu acho importante dizer é que no teatro é difícil você encontrar no Brasil, no teatro, uma crítica contextualizada. Difícil, por exemplo, se você compara a crítica literária à crítica teatral no Brasil, dificilmente você pode não gostar do texto do crítico literário, achar fraco, você pode ter 1000 senões, mas dificilmente você vai encontrar uma crítica literária que não considera o que veio antes, tanto do ponto de vista do trabalho daquele escritor, quanto da inserção daquele trabalho num contexto histórico da literatura. No Brasil, isso é difícil, né? Agora, tem que se dizer que eu diria que existe um novo movimento de crítica incrível, né? E é para esse movimento que eu pelo menos estou olhando e estou tentando dialogar, né? Com vocês que são pioneiros, né? Na abertura dessa picada, né? Que é sem dúvida o espaço mais rico de produção de texto crítico, não só de texto crítico, mas de reflexão crítica, né? E aí vem o Valmir, que sai da Folha de São Paulo e abre o Teatro Jornal de uma maneira super entusiasmante, né? Porque é outra qualidade de espaço, inclusive, né? E de relação que ele pode ter com as coisas também, né? A gente acompanhou isso acontecendo com o Valmir, assim, o nível de proximidade que ele pode ter daí de um festival, de um evento, é muito maior, ele tem uma relação muito mais aprofundada, tem mais tempo, tem mais... Aí a Luciana, Você não tem que escrever a crítica para o dia seguinte, você não tem o tamanho de uma pauta que vai caber e tal. X, Você não tem esse tipo de limitação. E aí você pode, por exemplo, pegar esse material, eventualmente, e publicar, para além da publicação já feita virtualmente. Você pode dar outro suporte, difundir de outras maneiras, porque você tem um arquivo de reflexão de um período super importante. Então, sei lá, vai aqui também uma sugestão de, em algum momento, vocês tentarem articular uma publicação para fora, sei lá, periodicamente, assim, a cada ano, a cada 2 anos, publicar uma coisa. Por exemplo, Vocês sabem melhor do que o que a gente tem de registro dos anos 90, é o livro do Nelson, sabe? Que realmente não corresponde. A gente que viveu o teatro nos anos 90, que assistimos todos aqueles espetáculos, sabemos que aquilo, obviamente, é a opinião dele em muitos casos, né? Muito controverso. Mas que é válido. Claro, é válido e tal. Mas historicamente, se alguém vai procurar sobre o teatro dos anos 90, vai ter aquilo como... eu acho que abriu essa possibilidade, como você estava falando, até de espaço, né? Porque o livro dele é uma compilação das críticas da Folha, né? Mas é muito quadradinho isso. Agora tem uma possibilidade maior, né? A gente fica pensando muito nisso, assim, a crítica de cinema na internet é muito mais levada em consideração já migrou para lá, assim, no jornal ninguém muito dá bola, sabe? Bonequinho viu, bonequinho não viu, não sei o que é uma coisa já... Mesmo críticos mais tradicionais, você vai pensando como o Merkel, por exemplo, sim, mas está lá no blog. Pois é, exatamente. Inclusive escreve sobre outras coisas, não só sobre cinema. Escreveu sobre vida. Isso é muito interessante. Eu ia falar um pouco disso na relação com o Leminski, por exemplo. O Leminski era um resenhista
né, de muitos dos livros que ele primeiro leu e depois colocou, traduziu alguns, botou no comércio. Mas ele também escrevia sobre exposição de arte, sobre filme, sobre música. E cada vez que ele escrevia uma crítica, ele relacionava isso de alguma maneira, um ensaio de reflexão artística, de opinião dele. Então, quando a gente foi estudar o trabalho dele, todas as críticas a gente teve que ler. Porque ali existia o pensamento dele, não era só uma questão sobre aquele livro específico, sobre aquele trabalho específico. Tinha o trabalho dele. As críticas do Leminski foram muito mais importantes no processo do que a obra poética, ficção ou poética. Você via ali um pensador, não era só um da mesma figura, o Júlio Cortázar, para falar de algo que está ligado ao repertório da companhia, o Júlio Cortázar tem 3 volumes de uma obra crítica fabulosa, né? Tão impressionante quanto a obra de ficção dele, produção poética, enfim. Eu queria falar mais uma coisa. A gente teve agora a vida, a felicidade, a chance, a oportunidade, sei lá, não sei exatamente qual é a palavra, de ser muito criticado. A gente teve muita crítica, e de várias naturezas. Desde que críticas ou comentários pequenos no nosso site, que vinham direto pra gente, que portanto não passavam por nenhum outro veículo, não fosse a gente, em direto. Mas muito blog, muita gente comentando em blog, ou em site específico de cultura ou de arte. Jornais que criticaram 2 vezes. Que fizeram crítica comparativa como a tua. Nossa, a Luciana mesmo escreveu 2 vezes. A questão da relação com a literatura, com o polemista, então teve muita crítica que veio por esse viés da literatura e não diretamente do teatro. Então assim, a gente teve muitas opiniões, a gente ouviu muito, refletiu muito. E mais, né, para além da opinião, né, vaza isso que às vezes é uma barreira, que é o condicionamento da opinião para encaminhar um espectador, essa coisa que... Eu acho que de alguma maneira a gente mobilizou o desejo das pessoas de escreverem isso. Isso é muito interessante. De pensar por que é que a gente deu vontade nas pessoas de elas escreverem sobre aquilo. Isso eu acho muito importante de se pensar, porque também eu imagino que assim, só pode existir uma nova produção teórica ou uma nova crítica a partir de um novo teatro, né? Pensando as coisas um pouco em ciclos e na temporalidade das coisas. Acho que não apareceria um movimento diferente de crítica se não aparecesse um movimento diferente de teatro. E se não aparecesse, por exemplo, nessas interseções, né, como o pessoal da literatura se interessou pelo Vida por causa do Leminski, né, no Luiz Valentino, do Felipe, muita gente de cinema se interessou porque tinha uma relação forte com o cinema na peça. E as críticas mais interessantes que ele recebeu foi do pessoal do cinema. E era direto no blog, assim, sabe? Só que caras masculinas incríveis, assim, bacanas. Pessoas que não eram de teatro, de cinema, de filosofia. É o teatro arejado que força um pouco que a crítica tome uma atitude de se arejar também. Eu queria também sobre isso falar também, que a gente até conversou sobre isso outra noite aí, sobre a Luciana, né, de Curitiba, porque ela é incrível perceber como uma pessoa que começou a escrever ali naquele ambiente de Curitiba, no jornal, que é super institucional e tal. Mesmo lá tem conseguido melhorar esse espaço, que ela consegue, às vezes, espaços incomuns, assim, um tipo de matéria diferenciada que tem um pensamento por trás. Né? Ela consegue juntar alguns assuntos e formar um mote para um espaço ali de discussão e tal. E as críticas que ela vem fazendo fora do jornal, isso também logo migrar para um espaço como questão de crítica e produzir textos da qualidade que ela está produzindo, assim como você já desde o início, né? Mas ela que vem do meio do jornal, né? Assim. A gente viu a trajetória da Luciana, assim, muito ela legal. fazendo um panorama, né, estudando o panorama, escrevendo sobre todo mundo, sobre todas as companhias, Indo conhecer, fazendo um trabalho de reportagem
ela tivesse uma referência de verdade das coisas. Ela fez um trabalho árduo mesmo para entender tudo. Ela pegou a proposta da questão de crítica na primeira crítica dela lá, assim, né? Ela pegou a proposta muito facilmente, assim, na mesma hora. Eu li o texto dela e falei, não acredito. Ela o texto para estar aqui. Né? Exatamente, assim, não chegou nem a conversar tanto, assim, trocou uns e-mails breves, né? Mas acho que é um espaço que ela não tem, né? No jornal. E mesmo no jornal ela tenta abrir. A gente, por exemplo, é uma coisa inédita, acho que faz muito tempo que isso não acontecia na Gazeta. Nós tivemos 2 críticas na Gazeta, de 2 pessoas diferentes. E não tem 2 críticos de teatro na cidade. Mas a gente teve a crítica do Márcio. Que é um jornalista mais ligado à literatura, ele faz literatura. Como é o nome dele? Márcio Renato. E o Márcio escreveu e depois a Luciana escreveu. E faz muito tempo que a gente não recebeu muita crítica. Então, também essa pluralidade de visões, que também eu acho que você tem razão, que o trabalho pode promover se a crítica responde a isso, e a via contrária também, quando um tipo de crítica realmente atuante, que reflete e já criou um espaço de discussão legítimo, como isso pode retornar e aí também, sei lá, provocar ou potencializar o trabalho artístico, né? Porque daí o espaço como o teatro jornal e a questão de crítica já começam a dialogar com a produção, realmente. Então, por exemplo, a crítica que você fez, o texto que você produziu, Vida e Outro, comparativamente, lançando reflexões sobre pontos específicos no teatro contemporâneo, né, que são discussões super pertinentes, é uma coisa que certamente volta para a gente. Essa integra o processo artístico, o processo cultural. E tira essa marca um pouco negativa que a gente tem da crítica, né? Que é essa coisa que vai ou falar bem ou falar mal, tira esse lugar que, né, de repente essa palavra está sendo até mal usada, né? Porque não é crítica, né? Criticar fica meio negativo, né? Fala mal. Não, e até às vezes a pessoa do próprio crítico, né, que vai assistir o espetáculo e foge para não falar. Então você depois, a artista, depois escreve no papelzinho, vai embora, assim, se você vai falar, a pessoa foi embora. Pode conversar, porque não é ético. Eu ouvi isso, eu ouvi conselhos nesse sentido. A Luciana, por exemplo, é uma pessoa que vai para a sala de ensaio com a gente. Né? A gente teve Coitada. Ela passou um dia na sala de ensaio com a gente, 4 horas, 5 horas, ela ficou assistindo o ensaio. E não viu nem o ensaio inteiro, porque ela viu trecho. Muito trabalho, um dia de muita relação, né? Nossa, coitada. Teve uma hora que eu percebi que ela estava fazendo horas sentada, que eu não tinha visto, né? Ela ficou assim, fazendo horas sentada. E a gente via assim, feito, sei lá, 5 minutos de peça. 5 minutos de peça, 4 horas. E ela ficou. E é muito legal ter ela dentro da sala de ensaio, né? Que é isso, a pessoa que não vai fugir no corredor, mas depois do espetáculo, vai lá, fala assim, fica no corredor, né? Vai pro ensaio. Tem porquê. Eu nunca mais ia voltar. A gente achou que ela não ia ver a peça. Eu não, já fico que tinha. Depois toda aquela passadora que a gente fez, que estava na Renata, pessoal. Acho que ela Acho que ela tava também. Passadão. Passadão. Não, Ela foi no segundo dia, depois foi na última semana. Ela foi 2 vezes na temporada. Bom, então foi essa. Tá. Então é isso, gente. Muito obrigada. Né?